Boa noite a todos. Mais uma live do canal Finanças para Jovens Oficial, um canal criado por um pai que também é economista. E hoje temos mais uma super live. Vamos ter uma conversa bacana aqui com a doutora Cecília Matos. Daqui a pouco ela está aparecendo aí e vai deixar para a gente. Bem-vindo, Fernando. Boa noite. Bem-vindo, Silva. Boa noite. O pessoal está chegando aí, seja bem-vindo. Daqui a pouco Cecília está aí no ar para falar sobre mindset financeiro. Sejam bem-vindos. Se quiserem e puderem seguir a gente, divulgar, né? A gente sabe que hoje nós temos 84 milhões de endividados, a gente precisa fazer as informações chegar a essas pessoas, né? Verânia, boa noite, seja bem-vinda. A convidada está chegando aí, pessoal. Só um pouquinho de paciência, certo? Diego, seja bem-vindo. Se vocês puderem aí seguir o canal, divulgar entre amigos, familiares. A gente sabe que tem muita gente endividada aí, muita gente querendo reconstruir sua vida, querendo e precisando de educação financeira, né? Se vocês puderem, a gente agradece. Deixa só mais um pouquinho, pessoal, que ela está chegando aí. Dona Luana, seja bem-vinda. Boa noite. Estamos esperando aqui a convidada. Só um pouquinho que ela está chegando. A Cecília Matos. Olá, Mila, boa noite. Seja bem-vinda. A empreendedora Mila. Luana também, empreendedora retada aí. As mulheres estão jogando duro. Pronto, a Cecília já chegou aqui. Beijo, Mesquita, seja bem-vinda. Eric, seja bem-vindo, boa noite. A Cecília não entrou ainda, está dando algum problema. Já está disponível, mas não está conseguindo. Lima 12, Ive, pequena poupadora. Deixa eu ver o que está acontecendo. Lima, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Vivi. Espera só um pouquinho que nossa amiga não conseguiu acessar. Agora, Agora consegui. consegui.
Boa noite, Pode. Bruno. Sua Já tá. câmera tá escura, não tá aparecendo nada, Cecília. Peraí. O que que tá vendo aqui? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só não tô vendo o seu vídeo. Ah, pronto. Agora, Eu tinha que inverter, esqueci de inverter. tranquilo. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Bruno. Já tem uma galerinha aí, chegando mais gente. Que bom! Cecília, seja E bem-vinda, né, ao canal. É uma alegria estar contigo aqui. A gente conversou ao longo desse tempo aí, em torno da questão da educação financeira, né? Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência, da sua riqueza aí de tanta informação e como você chegou ao tema, né? então, Bruno, eu que sou da área de marketing, o pessoal fica perguntando o que que você está fazendo na área de finanças, né? Mas a minha formação foi toda, mestrado, doutorado, tudo em marketing, mas eu me interessei em pesquisar o comportamento financeiro, né? Até minha tese de doutorado foi numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, a Rocinha, que é uma comunidade grande, e eu fui Sim, justamente procurar entender problema financeiro, como é que era a lógica, né? A cultura desses cariocas, e a partir daí comecei a pesquisar essa camada da população e problemas financeiros em geral, como é que as pessoas reagem, né? Então foi aí que começou o meu interesse por essa parte mais de comportamento, né? E a partir disso eu comecei a pensar também, Bruno, que poxa, tudo que a gente faz para o marketing, para vender produto, para criar desejo na população, por que não fazer para uma causa boa também? Por que também não sim, fazer para boas ideias e pegar toda essa questão de que o brasileiro não tem cultura de guardar dinheiro, poupar, né? Então, como é que a gente pode exato. usar o marketing para incentivar isso, essa mudança, né? Então, foi por aí que eu pensei em usar a minha experiência de mercado e também a minha experiência de marketing para essa Sim, questão ótimo. das finanças, né? Fala um E pouco da sua experiência. Quem é Cecília? Né? Fala um então eu pouco disso também. Bom, minha formação como eu falei, em administração, né? É, sou professora da Universidade Estácio de Sá, no mestrado em administração, leciono disciplinas de estudos de consumo. E vou falar um pouco também assim da minha trajetória, porque eu tenho um filho que é economista e é músico também, né? Sim, sim. Então a gente começou desde muito cedo a trocar ideia de finanças e eu estava até te contando, né, Bruno, que quando eu me separei, ele ainda era bem novo, você lembra, tem uns 9 anos, e numa vez ele perguntou, mãe, quanto é que você ganha por aula? Como é que é a hora-aula? E eu falei, a hora-aula é R$ 100, sei lá qual era a moeda da época, né? E aí a gente foi comprar um tênis para ele, e aí ele olhou um tênis e falou assim, nossa, esse tênis aqui são 10 horas aulas. E aí aquilo assim me despertou, poxa, olha o valor, olha como é que quando desde cedo, e aí na minha hora ele falou, não, não, eu não quero, eu prefiro que você fique em casa mais tempo, eu quero esse tênis aqui mais barato, que são menos horas aulas, né? Como Então se é fosse isso, possível, né? pois é. Mas não, hoje eu vou dar menos aula. É, Mas então tem isso também, e eu acho que tem uma coisa também na minha história pessoal que eu às vezes eu falo assim, eu devia ter vergonha de contar, mas é importante falar, porque eu acho que outras pessoas vão se identificar, né? Bruno, eu só comecei a realmente a economizar, a poupar de verdade, assim, com 40 anos, que eu fui me sim. preocupar com a minha aposentadoria, com a minha previdência, né? É, e como é que começou isso? Começou porque eu resolvi. Na época eu tive uma promoção, ganhei, né, uma promoção também financeira,
e vi que o dinheiro continuava não sobrando. Aí me deu aquele clique. Falei, peraí, É, né? Ganhei mais dinheiro, o dinheiro continua não sobrando, né? Aí é tipo, eu tenho que me conscientizar que eu tenho um problema. E aí eu acho que as pessoas é, também têm que ter essa sensibilidade, né? Tô vendo alguém aqui falar, ainda tem o jeito? Tem sim, tem, mina, tem tem jeito. sim. É, e eu só queria fazer uma ressalva, né? Já que a Mina falou que Mila é uma ainda tem empreendedora lá jeito. do Acre. Né? Não, tem É, jeito. Eu só queria fazer uma ressalva importante, que como eu pesquiso bem base da pirâmide, eu acho que se você tem uma família que o único salário é R$ 1.200 mês para você sustentar, não sobra, não adianta. Então, falar para é, esse cara, guarda, economiza, tá vendo aí, toma uma cervejinha, se tomar uma cervejinha no final do mês, de economizado não sei quanto, eu acho que é uma crueldade dupla, porque a pessoa não consegue poupar e ainda fica com aquela culpa, poxa, eu se tem. quisesse poderia, não. Então eu estou falando aqui que tem jeito, que dá para poupar, para gente que é classe média, ou mesmo classe média baixa, né? Que não está nessa condição de linha de pobreza, tá? Então, isto posto, uma coisa bacana para a gente conseguir controlar gasto é planilha. Eu tenho visto aqui nas suas Sim, lives, você, né, deve ter várias para indicar, não é, Bruno? sim, sim. Aquela Nath Finanças também tem lá uma planilha boa. Tem. Tem várias. Agora, quem não é familiarizado, não gosta de Excel, não sei mexer em planilha, tem aplicativo e tem também o caderno, velho e bom caderno, escreve lá Exato. gastos e despesas, porque acho que enquanto você não olha ali põe uma lupa, onde é que eu estou gastando, você não se conscientiza do problema. Você acha que no mês que vem eu vou poupar, né? Eu estava até vendo uma live semana passada, retrasada, ela falando, me convidaram para madrinha, vou ter que comprar vestido, né? Que ela tá dando Sim. comprar presente, e aí entra na reserva de emergência para isso. Não, 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 não. E sempre Na vai acontecer. verdade, e a pessoa que já estava se educando foi a Live com Vivi, que está aí conosco aí, nos assistindo. Que bom! Um abraço para ela É, que é live de Vivian. é um mentorando dela, né? Que havia sido convidado para ser padrinho. E no momento que antecedia o casamento, ele foi surpreendido Aham. com um pedido de presente novo, de valor agregado maior. Nossa, é. Então eu acho que tem essa questão, né? Até eu brinco assim, é meio como se fosse reunião do AA, né? Enquanto você Mas não se dá conta que você tem um problema e visualiza. E tem outra coisa também, eu acho que quando você põe no papel, você usa mais o seu lado racional, né? sim, Então, ativa um lado do cérebro, porque a compulsão para consumo é um prazer, vamos combinar, né? Por mais que a gente é, tente, não, vou consumir menos, eu tenho procurado ser sempre menos consumista, mas o hedônico, o prazer é muito forte, então a gente tem que desenvolver esse lado, outro lado, para tentar contrabalançar, né? E aí, eu lembro, existe, sim, perdão, hoje a área de consumo já é tão sério, é um problema social, né? Não é só da nossa sociedade, por exemplo, os Estados Unidos tem muito, não é um problema na Europa, né? É a questão cultural mesmo, né? De consumo, uma sociedade de bastante consumo, né? Isso, de certa forma, no Brasil foi acirrada com esses 10 anos de prosperidade, né? Com acesso a crédito fácil. Também, Cecília, nós tivemos um período de inflação terrível. sim, Isso fez com que a gente, como é que diz, a gente desvalorizasse o dinheiro, né? Eu me lembro que uma imagem que fica muito clara para mim é que você pegava o dinheiro, sempre tinha um recadinho, tinha alguma mensagem escrita no dinheiro, né? Isso era Isso porque era um desdém, assim, não era nada muito sério. Você, depois do a caneta, real, é, um recado, uma brincadeira, né? é verdade. Mas depois do plano real e da estabilidade, isso acabou.
porque houve uma valorização da moeda, né? Uhum, E as sim, pessoas começaram a acreditar na moeda como realmente um bem porque a moeda tem três características. Uma delas é guardar valor, né? Uma das características é essa, de guardar valor. Outra é ser referência para troca, né? Que facilita a vida da gente há muitos anos, né? é, Então, há essa mudança de sim. comportamento. Teve essa mudança que você falou, né? Uma moeda mais forte, uma inflação Exato, controlada e mais acesso a crédito. Mas eu exato. queria acrescentar também a isso a questão, já que eu sou do marketing, né, do comportamento do consumidor, que para nós, classe média, a gente aceita nos lugares, mas para quem é muito pobre, o consumo, ele é um passaporte para aceitação social. Porque entra Sim, alguém mal também. vestido, a gente é classista, a gente olha, deve ser a É, tia da limpeza que entrou, porque a pessoa está mal arrumada. Então a pessoa, assim que tem uma chance, ela quer ser incluída, o consumo inclui, né? sim, sim. Então é muito difícil você negar essa inclusão, né? Então tem esse aspecto também social, né? De você sentir que eu faço parte dessa sociedade. Sim. Mas é mais educação no sentido também de que, por exemplo, hoje, depois da revolução da malha, a partir dos anos 2000, né, com a exclusão dessas redes de loja como C&A, Renner, Riachuelo e tal, o valor agregado da roupa em si caiu muito. É Né? verdade. Se bem que dentro de uma loja dessa, você pode levar uma peça de R$ 10 até R$ 300, assim. Porque a loja, ela, na verdade, são várias lojas ali dentro, né? É, e isso também, Bruno, aqui no Brasil tem uma prática comercial que incentiva essa coisa de você pagar em 10 vezes. É raro lugar no Sim, mundo que você parcele no cartão em 10 vezes. Aí você fala, quanto é que você me dá desconto para pagar à vista? Não, é o mesmo valor. Em 10 vezes ou à vista. Então ele já embutiu um juro ali sim. e, e aí você compra. Claro, bom, então vou comprar em 10 vezes, você nem sente, né? Porque é menos o fluxo de caixa, né? O valor por mês não fica tão Mas, pesado. E aí você se ferra. é, mas imagine que um aquário, ele é composto de micro terra, né? Uma coisa É, pequenininha, mas aquele micro junto forma uns 2 ou 3 centímetros, né, de acúmulo de areia. pois Quando você é, parcela e você não tem essa coisa de anotar, como é que sua memória vai conseguir fazer essa conta, né? não faz, não faz. E o cartão de crédito, quando eu entrevistei uma vez um rapaz que ele era da Igreja Batista, ele me falou assim, Cecília, o meu pastor falou, cartão é ilusão, quebra esse cartão. E aí o rapaz contou para mim que ele resolveu não só parar o cartão, mas tomar outras medidas, controlar e conseguiu Sim, consertar e sair do endividamento. E aí eu comecei a ler na literatura até internacional, tem vários experimentos em marketing que falam que quando você gasta no cartão de crédito, você sempre gasta mais, você não vê o dinheiro saindo ali na sim, hora. Né? E aí o que você falou exato. também, esse micro, gastei ali, gastei ali. Eu lembro, antes dos meus 40 anos, é, eu gastei uma vez no Natal, ver a fatura, eu quase liguei para o Itaú Card, que tinha um clonado, não é possível que eu tivesse gastado aquele valor. A sorte é que eu somei antes e vi. Era tudo assim, isentinho de R$ 20, não sei o que, não sei o que Sim, lá. sim. E aí, quando eu vi o total, a fatura estava. Então, é um perigo. Cartão, eu acho o seguinte: se tiver numa situação como eu estou hoje, que consegui poupar, já posso me aposentar, já fiz meu pé de meia, eu uso o cartão para me favorecer, não dar desconto, tem Sim, um rendimento lá que aproveita o cartão. Agora, estou aqui dizendo, o endividamento é o grande problema no judiciário. É verdade. É, se eu que tenho mestrado, doutorado cair nessa, imagina o sujeito que tem baixa escolaridade, né? E, enfim, então, eu acho que também tem uma questão aí de, não é só intelectual, de comportamento, acho que tem uma questão de comportamento, né? Não é só uma questão sim.
que é a nossa cultura, Bruno. A gente não faz planejamento, a gente não é treinado a fazer sobrar, a guardar, né? E aí, para mim, a técnica que eu acho que funciona para você ter esse controle é, antes de fazer o planejamento financeiro, para fazer sobrar, você começa com um sonho. Aliás, hoje eu estava vendo, por acaso, falei, nada é por acaso. Eu vi uma citação do Ariano Suassuna falando que, como é que ele falava assim, o sonho leva a gente para frente. Se a gente Sim. ficar só na razão, a gente fica aquietado, acomodado. Então, eu falei, é isso, Ariano. Então, primeiro tem que sonhar. Puxa, eu queria fazer essa faculdade, eu queria comprar uma casa própria, eu queria fazer essa viagem, eu queria, enfim. Você põe lá o seu sonho, né? E aí começa a fazer aquele planejamento de marketing. Como é que eu vou chegar lá? Minha estratégia. Sim. Quanto eu tenho que poupar? Quanto é que isso custa? A gente não tem isso na nossa cultura, né? Se eu começo assim, não, eu tenho que poupar R$ 200 do nada, aquilo não vai te dar ânimo para fazer o sacrifício do hoje em nome do amanhã, né? Como falou nosso querido Janete, né? O valor do amanhã. É. Então, a gente tem que sonhar, aí sim faz o planejamento, começa realmente a olhar. Eu até lembrei de uma piada que meu pai, que faleceu recentemente, fazia, que ele falava o seguinte: eu falar para minhas irmãs, todo ano vocês são surpreendidas com o Natal cai no dia 25. Então, nós brasileiros somos mais ou menos isso. A gente, né? Então, tem certas coisas que são totalmente previsíveis. Vamos botar no planejamento que custo, que gasto eu posso cortar, né? Então, É acho o que isso é importante. livro, o livro Psicologia Financeira, né, que é um best-seller internacional, ele fala justamente isso, de que não tem nada a ver com a formação. Não, Porque, exatamente. porque a questão das finanças às vezes, é associada à matemática, financeira, à física, Não é por aí, né, Bruno? não é. Até Aí você precisa, vê a gente Mari, né? precisa. Mari falou do setor judiciário, que é um setor bem remunerado relativamente, né? Você tem médicos hoje, existe novos médicos super endividados por querer muito cedo participar de uma classe social. É andar num restaurante, andar na academia cara, aí tem que ter Mostrar um que já chegou lá, guarda-roupa. né? É, exatamente. Né? Então, assim, essa ideia de antecipar o futuro, né? Porque o crédito, na verdade, é um antecipador, antecipa o futuro. É como, Isso, né? É como se você tirasse hoje uma foto de você estando bem e depois você ficar Ctrl+C, Ctrl+V o resto da vida, né? Como se a vida, a gente tivesse essa certeza de que, né, a vida vai ser dessa forma. Então, qualquer surpresa passa a ser uma super surpresa. Né? exatamente. E aí Isso que você falou, assim, desestrutura. é, isso que você falou das finanças comportamentais, né? É, a própria noção hoje de educação financeira, que passou a chamar, né, de você melhor do que eu sabe disso, de alfabetização financeira, para justamente englobar os aspectos de atitude, comportamento, Sim. né, desenvolvimento de outras habilidades. E aí eu acho que a gente começa também a trabalhar com a parte do cérebro que a gente não trabalha muito, né? Quando você começa a sonhar, a querer, tem uma coisa também em psicologia que chama da psicologia seletiva, Hum. que geralmente a pessoa está grávida e não é que todo mundo na rua agora está grávida. Nossa, aumentou assim, É, 30 mundo grávida. Que você passa, né? Eu quero comprar um carro, agora só tem Renault X na rua. comprar um carro, exato, o mesmo carro da cor que você quer, toda hora aparece para você. Toda hora aparece, né? Então, isso realmente funciona. Então, quando você começa, não, põe lá no planejamento seu sonho, o que que eu quero? Eu quero fazer isso, como é que eu posso aumentar minha renda? No meu caso, eu falei, não, eu tenho que aumentar minha renda. Eu fui atrás de um doutorado, né? Que foi um sacrifício de tempo enorme, mas assim, eu sabia que aquilo ia pelo menos me Sim. garantir emprego, tudo. Então, o pessoal da
A galera esotérica vai falar, não, você comunicou ao cosmos e plasmou uma realidade. Escolha a explicação que você quiser, finança comportamental, psicologia, a parte esotérica, não importa, mas o que importa é que você tem que comunicar, né? Você tem que parar, colocar ali, e aí a partir dali insights vão começar a surgir. Você vai Sim, começar a ver a realidade de uma outra forma, né? Então, eu acho que. E outra vantagem também do planejamento para nós brasileiros é a gente fazer uma expansão no horizonte de tempo. A gente pensa sim. muito no curto prazo, né? O meu filho teve a sorte de estudar no colégio aqui no Brasil, o Colégio Cruzeiro, que é um colégio alemão, foi fundado por alemães. Então, eles enfatizam muito essa coisa do planejamento. Os meninos iam fazer uma viagem para a Alemanha. 2 anos antes, a gente começou a planejar, porque é uma cultura de planejamento, né? A cultura alemã é muito de planejamento. E aí, os meninos tinham que poupar 20% do valor da viagem, eles tinham que pagar vendendo biscoito Globo na praia, vendendo o docinho da vovó na quermesse, qualquer coisa. Eles tinham que Bom, conseguir aquele dinheiro para para dar o valor, né? dar valor, né? E com isso você começa a expandir. Poxa, eu comecei agora para uma viagem que eu vou fazer daqui a 2 anos, né? Eu É acho que também. interessante, assim. É interessante como a memória, assim, a Europa tem um. Claro que eles são mais velhos que a gente, há algum tempo, Sim, mas também sofreram muito, né? Então, assim, a guerra, né, por 2 vezes, a sair da guerra endividado, né? E ter que. A viravolta da Alemanha e do Japão, né, que saíram destruídos fisicamente e endividados do processo, né, e que deram a volta por cima, é muito essa referência de quão é importante dar valor ao que é mais importante, né? sim, é Porque, verdade. O que assim, que uma das importa coisas mesmo? de verdade, né? Então, assim, uma das É, recomendações simples que a gente vem dando é as pessoas ter redes sociais que também estejam associadas a canais de finanças. sim, Porque se você só tem uma rede social de moda, não há nenhum problema com isso. Mas se você tem uma rede muito homogênea e voltada para o consumo, você vai receber incentivos ao consumo diariamente, né? À medida que você também mescla a sua rede e vai anexando coisas de valor, de autoconhecimento, de educação financeira, e vai recebendo gratuitamente essas informações, você começa também a mudar, né? Porque são ex- insights e esse insight pode chegar justamente no momento onde você mais precisa, né? exatamente. Então, quando você vê, por exemplo, além dos sonhos, né, você tem uma lista de prioridades, ou seja, você só compra o que está na lista. Então, não há assim, não há possibilidade de aproveitar o Black Friday porque não está na lista, você não aproveita. Ó, Maria, que é minha sócia, né? Está perguntando aí quais são as alternativas que a senhora sugere para Sugere para quem não está conseguindo planejamento, Maria. utilizar. É Bota o que eu Maria aí. falei. Primeiro, você tem que ter uma isca, você tem que ter um estímulo, né? E esse estímulo é um sonho. Assim, o que que você quer? Você quer fazer uma viagem, Maria? Você quer fazer um curso? Eu quero viajar para aprender inglês, eu quero começar a comprar um imóvel, qualquer que seja isso, você começa daí, né? E aí você, a partir é, do seu planejamento pessoal, que envolve também você olhar como é que eu posso aumentar a minha receita? Eu posso tentar conseguir um outro emprego, eu posso estudar, fazer um curso para ganhar uma especialização, né? Eu tenho eu vou até, se quiser eu colocar aqui, eu fiz até um planejamento pessoal com a Letícia Carneiro, ela se especializou nisso, em planejamento pessoal. Ela pega e olha o que que você tem de ponto forte, o que que você tem de ponto fraco. Tem Esse ponto forte o pode se SWOT, reverter né? O em algo, uma SWOT. SWOT para a pessoa, exatamente. Pode se reverter em algo que vai te aumentar a receita, né? Porque nem todo mundo é empreendedor, né? Então, Claro. quem é, então o que que você pode abrir? Vamos ver que negócio pode prosperar.
Então, Maria, eu acho que o ideal é você ou pedindo ajuda, ou também na internet tem muitas dicas disso, né? De você fazer o que que é a SWOT, olhar seu ponto forte, ponto fraco em relação às outras pessoas, e depois olhar as externalidades, o que que tem de oportunidade e ameaça aí no mundo, que eu posso usar de oportunidade que está surgindo, e a partir daí eu construir um planejamento meu, assim, de onde eu estou e para onde eu quero ir. Você vê que é uma coisa tão simples, mas até a imagem ajuda. De novo, numa outra pesquisa que eu fiz aqui na Baixada Fluminense, eu conversei com uma moça que ela pegou um caderno e mostrou. Ela fez um planejamento de 5 anos. Ela trabalhava no escritório de contabilidade e aí ela disse que queria ganhar mais. Falou, não, vou estudar para contadora. Aí tinha uma universidade lá no município de Duque de Caxias, quanto é que é a mensalidade? Ah, é X. Ela falou, como é que eu posso fazer sobrar mais tanto? Aí começou a cortar gosto, ela falou, eu ia até na xepa da feira fazer qualquer coisa para juntar o dinheiro e aí conseguir. E aí fez um curso em 2, 3 anos, aqueles cursos tecnólogos, mas conseguiu fazer o curso, aí o pessoal do escritório já conhecia, o salário dela aumentou bastante, e aí ela começou a botar clínica ortodôntica, aquele outro passo dela, e tudo ela botou imagens também, né, nesse caderno. Massa, Então, legal. É. Maria, sim, são várias formas, acho que tem que ser uma coisa lúdica, de novo, a lá Ariano, com sonho, para não virar aquela coisa entediante, né, Pesada, de cobrança, né? de cobrança, Mada- né. Madalena está perguntando, né, se seu livro é sobre microcrédito, como incluir um crediário no planejamento? Ah, então, olha só. Meu livro não é bem sobre microcrédito, eu pesquisei bastante microcrédito. O meu livro, o nome é Me Empreste o Seu Nome, que eu fui pesquisar por Ah, é que muito as comum. pessoas se endividavam, e uma das razões mais fortes era porque você emprestava o nome para Dava o alguém, cartão, dava o cartão, que a professora estava com o nome sujo, então a pessoa emprestava, né, o o cartão para quem estava com CPF, o né? CPF. É, mas a questão do microcrédito, de novo, cai na questão cultural, né? Como a gente não tem a cultura, e também as pessoas que a renda é muito baixa, elas falam o seguinte: tá bom, Cecília, eu vou fazer um microcrédito aqui para aumentar o. Mas como é que eu fico se eu precisar de um dinheiro para minha casa pegar fogo, acontecer alguma coisa? São tantas as demandas que às vezes é difícil. Você pega para uma coisa, mas as outras ficam em Sim. aberto, né? Mas, de qualquer maneira, na escolha de um crédito, é importantíssimo você pesquisar bem e ver juros, essas questões, né? Porque se você não olha, você cai em juros extorsivos. E aí eu lembrei de uma outra dica também importante que eu aprendi com o meu colega professor de finanças, que é não confiar em gerente de banco, a menos que ele seja um amigão seu, um parente, um padrinho, porque ele tem a meta para bater, ele vai te empurrar aquele produto que o banco lucra muito, que você vai ter um juro extorsivo, e aí ele bate a meta dele e você se ferra lá É, num crédito altíssimo, quando você poderia usar um crédito bem melhor, né? é Então, isso. Eles gostam de. É título de capitalização que eles gostam de vender. exatamente, título de capitalização. Eu, com 60 anos, me ofereceram uma previdência privada. A minha gerente, eu pedi para mudar de gerente, eu fiquei tão revoltada. Falei, não me apresenta outras. Não, a melhor aplicação é aqui, ou como o Jorge falou, venda casada também, né? É, Também. o meu primo Arnaldo, lá de Quissamã, está falando que tem o crédito municipal, que é para microcrédito. Isso também é É muito o bom. O microcrédito. O microcrédito, o microcrédito, micro. né? Isso é muito bom, Arnaldo. Isso é importantíssimo, né? E aí Eu é tenho pouco experiência. divulgado também. Agora É, é preciso desassociar a expressão de crédito pequeno de microcrédito, sim, verdade, verdade. A gente né? acha que o Porque valor é pequeno, crédito, não é o valor. mas não é isso. O Ótimo. microcrédito, eu trabalhei com microcrédito 8 anos. Ah, então Então, pronto. o microcrédito, eu tenho um livro publicado sobre isso, né?
O microcrédito, na verdade, ele é um crédito ajustado, né, para o pequeno empreendedor que não tem capital de giro, né, que não tem o capital de investimento e que usa do empreendimento como uma formação do próprio trabalho, né? Aquele que ergue-se puxando o próprio cabelo, né? Entendi. Essa é boa expressão. Então, assim, o microcrédito, surgiu na Índia, em Bangladesh, na verdade. Ah, com Yunus? O Yunus, que foi prêmio Nobel, né? Ele é muito bom. Mas ele ajudou muito. Eu trabalhei 8 anos, eu acho que uns 10 mil pessoas nesses 8 anos. Então, assim, é uma experiência que você vê êxito, vê erros, né? Porque a gente tinha uma carteira bastante diversa, desde a pessoa da pipoca até um lojista do centro da cidade, né? Pode pegar o microcrédito, né? Exato, porque ele vai até 15 mil, né? De 150 a 15 mil, então é um leque muito grande. Eu acho que muitas vezes acontece também, Bruno, da pessoa achar que o microcrédito não é para ela, né? Ou alguma razão cultural. Eu lembro quando eu estava na Rocinha, isso já tem muito tempo, a Caixa Econômica estava com um programa de microcrédito, era a época da bancarização, né? Tinha um incentivo às pessoas a abrirem contas. E tinha gente que não ia na Caixa Econômica e pegava dinheiro lá na ONG, e falava, mas por que que... Ah, não, aquilo não é para mim, assim, tinha uma certa... Não, né? Então, eu acho que não é o caso aqui por exemplo, o município está oferecendo, a prefeitura, aí fica mais fácil você, né? Mas eu acho que também tem uma coisa da relação de confiança, de você... De cultura. De cultura, né? Então, Eu isso tinha fiz que o ser meu melhor mestrado. trabalhado, até do Eu tenho marketing. experiência. Sim, sim. Guga estava perguntando isso, sobre a questão da educação, né? Como o marketing pode educar. Né? Porque o marketing, como você falou, e foi muito bacana você falar, o marketing se apropria toda essa intelectualidade, né, para venda. O marketing é quem mais investiu na área de psicologia, né? Sim. E quem precisa educar-se não tem acesso a essa informação, a esse conjunto, né, de tanta pesquisa que tem aí. Mas deixa eu te falar uma coisa com uma experiência minha. Para completar o mestrado em desenvolvimento regional, como eu sou um estudioso na área de finanças, de microcrédito, eu fui fazer um trabalho de campo em um bairro aqui chamado Cajazeiras, que é na época da década de 70, que os conjuntos habitacionais surgiram, né? E foi no Brasil todo. Esse conjunto foi erguido. Então, eu fui a campo, justamente com alguns alunos meus na época, para fazer a pesquisa de quem conhecia o microcrédito, quem já tomou. E aí eu fui no dia que era o dia da feira do bairro. É um bairro enorme, né? E aí o que é que você vê? As pessoas mais simples, ela tem receio de tomar crédito. Mas por quê? Porque há uma concepção de que, à medida que ela assume que tomou crédito, e no caso do microcrédito, ela tem que tomar de forma solidária, né? Ela tem que confiar em mais 2 pessoas no mínimo, é como se ela estivesse assinando um atestado de pobreza. Isso é uma história. Por outro lado, o sujeito que toma crédito no Desembanco, no Desembahia, no Banco do Nordeste e os bancos de fomento no mundo, aqui no Brasil todo, perdão, eles quase botam no outdoor dizendo: eu tenho crédito. Então, de um lado, quem precisa o receio e paga caro por isso, porque paga uma taxa alta com a agiota, né? E por outro, o sujeito que toma crédito, valores absurdos, com orgulho, porque isso significa crédito para ele. Não é a mesma coisa, com valores totalmente diferentes. E essa questão você tem que confiar no outro, entendeu? E se o outro der calote, né? Para a gente isso é muito complicado, para a nossa cultura. Mas isso dá certo, viu, Cecília? Isso eu falo de experiência própria. Né? Esse método, né? O microcrédito é um método. Ele justamente, assim, o que é que ele foi pegando? A primeira questão era
a exigência de garantias reais. Então, ele substituiu as garantias reais, que o pobre não tem, pelo aval solidário. Esse foi o ponto-chave para que houvesse realmente possibilidade de o crédito ser democratizado. Sem a garantia real, sem você precisar Sem a garantia real. Aí depois o valor pequeno que vai crescendo à medida que a instituição vai conhecendo a pessoa. E também é o seguinte, você faz uma carteira, por exemplo, o agente, eu fui agente, você vai para um bairro e você faz a carteira e conhece as pessoas do bairro. Então eu vou lá no seu bairro, por exemplo, né? E aí pego as pessoas que eu já conheço, né? E aí, você conhece Cecília, que mora naquele prédio? Ela disse que tem uma venda ou comercializa roupa e tal. Aí nós fazemos o que a gente chama de SPC do bairro. Porque se as pessoas não tomam crédito, se você fazer o SPC dela, ela está ótima. Entendeu? Então, o método foi justamente o quê? Ele foi pegando as objeções para o sujeito ter crédito e foi quebrando todas as objeções. Isso realmente fez com que o crédito chegasse na mão de milhões de pessoas. Né? Isso é muito bom. Em Bangladesh, o banco se tornou uma corporação, porque ele vende antena de TV, vende celular, enfim, e há outras divisões que facilitam com que o sujeito tenha acesso a bem, porque é um país muito pobre que sofre, né, com as enchentes todo ano em determinado período, onde há um processo de empobrecimento, não é meio cíclico. É muito importante, sim. E como você falou, descobrir as barreiras e ir retirando essas barreiras. Exatamente. Agora, Cecília, como é que você disse que o marketing pode, né, de certa forma, e o Guga também fez essa pergunta, achei legal, que o marketing pode trabalhar a venda de uma forma mais saudável, né? Você conhece experiências nisso? Sim, então, tem todo hoje um movimento em marketing de usar as mesmas ferramentas para a gente construir um consumo consciente. Sim. Né? Uma vida mais simples, buscar mais qualidade de vida. Então, vender essas novas ideias, embalar, né? E mostrar que, olha, ideias como consumista, como você falou, países mais na Europa, por exemplo, já virou uma coisa brega, essa coisa de você mostrar grife, ostentar, né? Então, nós aqui, a gente pode começar a trabalhar para essa mudança de valores. Então, não, vamos ter um... Não é deixar de consumir, que consumir é bom, mas vamos fazer um consumo consciente. E, nesse sentido, o marketing, como você mesmo estava falando, você começa a criar redes. Tem vários grupos, tem até aquela revista Vida Simples, né? Grupos que você começa a formar para divulgar essas novas ideias. Eu acho que dentro da academia tem um marketing crítico que está começando a se desenvolver justamente a fazer esse movimento. Olha, você quer impressionar quem? Quer gastar mais para pessoas que você nem gosta tanto assim? E em nome de quê? Para você ficar endividada, né? Então, é um movimento quase que de anticonsumo. Não radicalismo que isso hoje é praticamente impossível, né? Você não consumir, mas reduzir, reciclar, reutilizar. Alguns jovens, assim, começam a curtir a coisa do brechó, de usar uma roupa, né, usada, porque tem uma coisa retrô e, ao mesmo tempo, eu estou reutilizando o material. Então, você começa a criar valores diferentes para coisas antigas, né? Porque o marketing, o que ele faz? Como é que você cria uma marca? Você começa a botar significado nela. Como é que eu boto significado? Com a propaganda, associando pessoas, né? Então, se uma pessoa tem um perfil, eu coloco aquela celebridade para falar
aí as qualidades, o perfil daquela pessoa vai se associando à marca. Se eu quero vender uma ideia de consumo consciente, eu posso começar mostrando pessoas, perfis que deram certo, né? Pessoas, olha, eu reduzi, não compro mais tanta bolsa como eu comprava antes, eu faço isso, faço aquilo, né? Então, são dicas que as pessoas vão trocando, né? Aqui o Gui está falando que tem roupa reciclada também, né? Por aí vai. Então, você começa a criar a moda do consumo consciente e do reutilizar. E eu acho que um grande gancho para isso hoje, que é uma coisa que o jovem preza muito, é o meio ambiente. Né? Então, você tem aí uma motivação muito boa para isso. Né? E a gente sabe que uma das indústrias que mais poluem é a indústria da moda, né? Dependendo do tipo de tintura que você põe na roupa, isso polui, ou mesmo o fato de você mudar, agora mudou a cor, então não uso mais, você vai gastando mais. E aí a gente começa a entender, quer dizer, assim como o marketing cria significados que hoje a gente vê que é negativo para a sociedade como um todo, ele também pode começar a criar significados positivos. É claro que vai ser muito difícil encontrar uma empresa que queira patrocinar, bora fazer uma campanha aí para ninguém mais, para consumir pouco. Né? Vai ser difícil arrumar um patrocinador. Ela precisa do fluxo. Mas cada vez mais, que isso que eu falo do marketing crítico, a academia está tomando esse papel. Então, nas universidades, a gente começa a conscientizar o jovem, né? Olha, não entra nessa de gastar, como você falou, desse grupo de médicos que se endivida, porque tem que mostrar que... Né, e tem um perfil do endividado, sabe? Que a gente começa a olhar. São pessoas materialistas, são pessoas que são vaidosas. Não que a vaidade leve ao endividamento, não. Mas eu estou falando assim, pessoas muito vaidosas né? tendem a ir pelo ímpeto ali e gastar muito, né? E se importar muito com a imagem, o que o outro vai pensar. Claro que todos nós precisamos de grupos. Então, quanto mais a gente criar grupo em que o grupo preze esses valores, isso ajuda a fortalecer. Porque também você não vai viver como um ET, com ideias diferentes e sendo discriminado, mas com a força do grupo, e isso é uma coisa que o marketing faz bem, né? Você consegue mudar. Eu agora até lembrei disso, falou do marketing. Eu nem queria fazer propaganda dessa corretora que eu nem conheço. Ela fez um anúncio, mudança de ideia, né? Em que ela querendo mostrar para as pessoas, vamos deixar de investir na poupança e vamos investir em outros produtos, que a poupança não rende tanto assim. Ela fez imitando um grupo do AA, um grupo de pessoas em roda, que era o grupo dos antiquados. Aí chega uma pessoa e fala, olha, eu dou bom dia no grupo do WhatsApp. Eu sou aquele tio que faz a piada no pavê. Aí tem um que fala, eu invisto na poupança. Não, poupança não. Então ele pega essa ideia e coloca o grupo inteiro falando, não, isso é horrível, né? Então, se você pega um grupo e falando, não, gente, ficar gastando aí para a pessoa toda cheia de grifes e não sei o quê, para que isso, né? Então, o grupo começa a fazer força e é isso, quer dizer, a gente começa a mudar essa tendência de uma sociedade aqui, que a minha colega Ale Baioc falou aqui, né? E começa a colocar uma outra influência, né? Uma sociedade menos consumista, que eu acho que a pessoa endividada tem uma saúde péssima. Eu me lembro no trabalho, a gente olhava aquele funcionário ali, meio calado, meio... E aí eu chamava, o que está vendo aí? Não dava outra, né? Estava todo endividado. Então, isso... na verdade, você dispara a ansiedade, né? Dispara a ansiedade, péssimo. Engorda, não dorme direito, né? E começa um ciclo perverso que não depende das pessoas se ligarem.
A Adri Matoso está dizendo aqui, algumas lojas de roupa aceitam receber roupas já usadas para reciclar, como a Farm, do Rio de Janeiro. Ah, então, Dri, isso já é uma medida, né? Então, eu não sei o destino que elas dão a essa roupa, eu não conheço, vou até pesquisar, foi uma boa dica, esse movimento da Farm, mas se ela usa isso para reciclar, ou mesmo para caridade, para usar para outras pessoas, isso é muito bom. Eu até lembrei de um anti-exemplo nos Estados Unidos, um caso que ficou famoso no marketing como anti-exemplo, que é aquela Abercrombie Fitch, uma marca que já foi muito valorizada e que o CEO resolveu falar em público assim, olha, quando a blusa ficar velha, não recicla não, não faz como a Farm fez não. Ele falou, joga fora, queima, porque imagina, você vai doar, aí você passou na rua, tá um mendigo com a marca Abercrombie Fitch. Não dá, né? Joga fora. Olha, o que aconteceu? Na cidade de Chicago, as pessoas se juntaram, foram às lojas, compraram camisa, pediram doação, vestiram todos os mendigos, os homeless, os sem-teto da cidade, com a camiseta da marca. E aí, e Muito nisso a bacana. bolsa, ó, a marca dele começou a cair, porque hoje esse tipo de valor não é mais aceitável, né? Não Que é você não mais. recicle, que você não tem uma doação mais social para essa questão, né? Então é importante ter essa mentalidade hoje. E é uma sociedade em mudança, né? É uma sociedade que está diante da questão climática, né? Que está diante justamente da falta de produtos e do aumento da inflação, justamente pela quebra das cadeias produtivas mundiais, pela guerra lá Sim, fora, enfim, né? Você tem uma alta inflação, onde você está comprando peças, tudo que você está comprando está mais caro, né? Claro, há um aperto, sim. né? Porque você não tem uma restituição das perdas inflacionárias no seu salário, e, por outro lado, há um movimento de aumento dos preços, ou seja, você vai para casa, né? Vai para o supermercado, volta para casa com menos produto. Cada Então, vez assim, menos. exato. Então, há um processo de achatamento de baixo e outro de cima, né? O sujeito fica Uhum. imprensado ali no meio. E, na verdade, é o que você falou, Cecília, e essa live está muito bacana, está todo mundo comentando aí, né? Tem muitos amigos, Maria, Jorge, nosso amigo em comum, Nosso amigo em comum, Jorge. que é uma figuraça. Então, assim, essa cultura, né? Essa coisa da... eu li um livro recentemente sobre psicologia financeira e ele dizia o seguinte, quando você vê uma pessoa com um carro muito robusto, né? Você vê a pessoa naquele carro, as pessoas não prestam atenção em quem está dentro do carro. As pessoas se imaginam como aquela pessoa que está dentro do carro. Então, de alguma forma, você gastar fortunas para estar nesse ou naquele carro, você cria a ilusão de que a pessoa está te olhando, mas na verdade ela está olhando e desejando o carro com ela dentro. Uhum. Então, assim, e ele fala justamente sobre os exemplos de pessoas nos Estados Unidos que investem em carro também, que é uma cultura muito forte, né? Do É, consumo. isso que você falou, Bruno, o que alguns autores de marketing sugerem primeiro esse passo, a sensibilização, né? Depois é você procurar um grupo, e aí depois ir para a militância. Grupo, e aí Sim. começar a postar, olha, carrão, gente, vai se endividar. Quanto é que é um carro? Olha a desvalorização do carro. Vamos tentar. Agora, se você quer, tudo bem, né? Porque o consumo, o número de produtos que tem que ajuda você a se distinguir socialmente, os marcadores sociais. O cara tem um Audi, não sei das quantas, o cara tá podendo, né? Tinha um anúncio, acho que era da Peugeot, da Citroën, do menino chegando na escola, a escola tinha uma marquise, aí ele pediu para o pai parar antes da marquise,
pro pessoal lá do andar de cima da turma dele ver ele chegando naquele carrão e ele entrava. Aí, assim, as pessoas começaram a criticar e falar que tipo de valor você está querendo passar para os meninos, para a sociedade? Que ele é mais que os colegas porque chegou com um carrão. E aí começa esse outro movimento de mudar o significado daquilo, né? Não, não, isso não é um sinal. Não tem nada de errado você querer ter um carro bom, se você tem dinheiro para isso, ok. O ruim é você buscar isso como um símbolo de status que você tem que ter para mostrar que chegou e isso te deixar financeiramente vulnerável, né? A própria Volkswagen, a própria BMW fez uma pesquisa e as pessoas assim declaravam que não ligo para status, não comprei o carro por causa de status. Não, 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 não. Aí eles resolveram fazer um outro tipo de pesquisa de marketing, falar assim: vem cá, você conhece alguém que comprou um carro, não você, que eu sei que não é o seu caso, mas comprou um carro BMW por causa de estar, conheço, todo mundo conhecia alguém, mas ele não encontrou ninguém que fosse aquela pessoa, né? Então, porque a conta não bateu, né? é coisa inconsciente, né? Não é uma coisa assim, você não fala, vou comprar porque isso me dá status. É um valor que está ali na sociedade. Então, se você muda esse valor, esse impulso de querer comprar produto marcador social para mostrar que está podendo, começa a virar brega até, sabe? Para quê, gente? Olha lá, não tem necessidade, né? Então, Agora, acho que há um movimento, assim no Rio de Janeiro, ao funk e ostentação, né? tem. Mas isso já está até diminuindo. Isso já tem, assim, teve uns 10 anos, que era o funk ostentação, era um colar muito grosso, De era um ouro. relojão, era. Eu não é que não tem mais, não, mas diminuiu bastante, assim. Foi como se fosse uma moda, né? Agora, a ostentação vai sempre ter, né? Só que eu percebo que na classe média está começando a diminuir. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que vão aderindo a esses movimentos de consumo consciente, né? Vou comprar uma Exato. coisa que dura mais, não pelo status, mas para não ter que estar toda hora gastando porque mudou de moda, porque isso, porque aquilo, né? É, eu acho que o consumo que a gente fala, ele é a expressão da nossa identidade. Hoje você não tem mais uma coisa dissociada da outra. Você olha assim, mais ou menos você já mapeia, já sabe qual é o estilo de vida daquela pessoa pelo consumo, né? Tem uma aluna minha que ela falou assim: professora, eu olhei o carrinho de supermercado do cara do meu lado, eu falei, nossa, eu jamais namoraria esse cara, porque ele tinha isso no carrinho, né? Então, assim, você já mapeia, né? Aqui alguém tá falando funk, gosta de música de grife, marca bem conhecida. E aí, quanto mais você ascende, né? Quanto mais você precisa mostrar que chegou lá, também o consumo acaba sendo como eu falei, quase que um passaporte. Então, pode até o funk, a ostentação não tá mais na moda, mas você ter grife e querer ter essa necessidade continua existindo, é muito forte. Não é à toa que os países emergentes, Rússia, China, são os que mais gastam em joia, em produtos de grife, marca francesa. Os maiores gastos nessa área de produto que é mais marcador social são nos países emergentes, as pessoas que emergiram, né? Como se eu precisasse mostrar. Então também a gente tem que fazer uma força do outro lado, né? Exato. Discutir o assunto, como a gente está fazendo aqui. Isso, De alguma exatamente. forma também destroçando ele no sentido de colocando a sua face bem clara, né, Cecília? É E isso. eu acho que é isso que é o elemento, assim. Porque, como a gente estava falando, se uma rede social que só alimenta compras, não tem como você se perguntar por que você está comprando. Né? Não, é Você uma está força sendo. muito grande. É, Exatamente. é como um moinho, né? Que se retroalimenta e vai gerando consumo. Tem um dado, Exatamente. Cecília,
Hoje nós temos no Brasil 9 milhões de jovens endividados. É muita Ou seja, gente. é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 8 milhões de habitantes. Imagine a Rio de Janeiro completa de Inteira pessoas endividada, não inteira é? e ainda tem 1 milhão a mais aí. Não, é muita coisa. É, e é justamente isso, você já começa a vida com uma dívida, e não é nem uma dívida boa, assim, na vida boa que eu falo, não, estou comprando um imóvel, estou pagando um estudo que vai me beneficiar, me dar um emprego melhor, né? Geralmente são gastos que você foi Fortuito. Outro descontrole. gasto, parte dessa negativação, segundo o SPC, é o empréstimo do nome. Isso é Agora, verdade. o Será, outra parte é o FIES, né, que diz que agora o governo isentou a maioria. Uhum. Mas tem, assim, uma coisa, esse adiamento da vida e o comprometimento com a vida do sujeito se endividar muito cedo, né? Porque ele não tem como pagar um curso. Tem alguns empregos que exigem não ter nenhuma ficha no SPC e Serasa, né? Isso já é Então, uma barreira. Então, o sujeito começa a de certa forma, né, há um risco muito grande de marginalização à medida que você cria uma inércia social e econômica, Uhum. né, e aí não consegue sair do lugar como se tivesse um hamster, né? Você gasta energia achando que está andando e, na verdade, está parado ali, né? Eu acho interessante você fazer um trabalho. Porque alguma coisa também a gente depende de governo, né? Como você falou assim, o FIES, a partir do momento que começou o desemprego, você tem aquela dívida, não consegue começar a trabalhar e a dívida vai aumentando, né? Então tem aspectos também que dependem da macroeconomia. Sim. Né? Então, Da também aceitação, né, no mercado, a dinâmica, né, da atividade, a inclusão através do número de emprego, né, que a gente está sofrendo também ainda. muito, Então, exatamente, principalmente jovem, né? Então, mais uma e vez, assim, esse controle é muito importante, né? eu acho que é social. A lista de compras, que aí você não tem mais, né, não tem mais impulso, né? A anotação dos seus gastos e o percentual deles, quantos por cento representa moradia, alimentação, a saída, né? Exatamente. Com esses percentuais você começa a ver para onde está indo o dinheiro, né? E também, na sequência, a ideia de projetar sonhos. Isso. Né? É o controle, como você falou. A E às vezes lista, quebrar em micro dados mesmo, quebrar esse gasto dentro do supermercado. Supermercado, não, vamos ver, dentro do supermercado, pega lá a notinha fiscal do supermercado, aonde você gastou. Porque às vezes está gastando em itens que não são nutritivos, que são caros, né? Então vamos tentar contrabalançar. Estou querendo dizer que é para não ter prazer, não, mas tem que olhar e botar uma lupa nisso, em todos os gastos, né? É porque, na verdade, nós temos um problema muito sério do ponto de vista psicológico, que é a relação ego-microatividade. O ego, ele sempre te excita a grandes ideias, né? Grandes consumos, estar nesse ou naquele lugar. Isso é um dado. Por outro lado, esse ego, que valoriza ações muito grandes, ele pega as microações e transforma em uma coisa desnecessária a ser feita. Então, o que o sujeito não entende, né, no geral, é que ser equilibrado financeiramente não é uma inércia, não é você chegar em um lugar e ficar inerte naquele lugar. E sim, você saber que você se equilibrou, por alguma razão desequilibrou, você vai voltar para aquele ponto de novo. Se houver outro desequilíbrio, volta para aquele ponto. Ou seja, o equilíbrio, na verdade, ele é dinâmico. Não é estático. Não é estático. Porque às vezes o sujeito consegue uma vez, aí há alguma razão que tira ele
da zona de equilíbrio e ele acha que ele já não é mais capaz, e aí volta todo o processo. Uhum. Então, o ego, ele é preciso ter muito cuidado com o ego, principalmente numa sociedade que valoriza muito, né? Se a gente tivesse uma sociedade tipo The Voice, que a gente não visse as pessoas, É só não a minha ouvisse a voz. voz, né? É. Então a gente não compraria tanto, ou se fosse se Ai, tornar um ermitão, a gente não compraria tanto, tá vendo? é Agora verdade. tem jovens, Cecília, muito bacana aí, fazendo algumas experiências muito bacanas, que é produzindo sua própria roupa, né? Jovens que vivem em grupo, com aderência a essa realidade que você falou, de não consumo, que também é um grupo que ainda não está percentualizado, mas já existe. É um grupo que não quer ser rico, é um grupo que não quer carreira eterna dentro de uma empresa, é um grupo que não valoriza o consumo, né? Já existe esse jovem, né? Existe, é verdade, é verdade. Isso mundialmente, né, Bruno? Aqui no Brasil Sim. já existe. Eu tenho um orientando que ele fez uma dissertação sobre o título era Eles Não Me Querem Mais, era sobre carros. O jovem, Eles não querem carro. Numa não, cidade como numa cidade do Rio de Janeiro, com tanto metrô, né? ônibus, Você, Uber, né? ônibus, você É claro que ele fez com a dificilmente. classe média, né? E as Sim, pessoas, assim, elas sequer tiram a CHN, a Carteira Nacional de Habilitação, esses jovens. E tem esse movimento, assim, carro não, muitos não querem mais casa própria, tem o nômade exato. digital, não, é uma outra relação com o consumo. E eu falei mundialmente também, porque tem um movimento na China de jovens falando, eu quero dormir. Meus pais passaram a vida inteira trabalhando 14 horas por dia. Sim. Não, não quero isso, não. Na verdade, assim, o mundo é muito plural, né, Cecília? A gente que às vezes vive em círculo, então, com as mesmas pessoas. E é interessante também, você tem, por exemplo, um filme, né, um documentário no Netflix chamado Minimalistas, né? Que são jovens que o cara vive só com a mala, né? Tudo que ele tem cabe numa mala. Isso é interessante quando você vai viajar, porque às vezes você leva. Isso mede um pouco essa. Porque você vai viajar, você leva tanta coisa, né? E volta tanta coisa sem ser usada, né? Pela ideia de não ser É, submetido. Então, é necessário que a gente. mas eu vou assistir essa série, ainda não assisti, não, Os Minimalistas, né? É muito bom. É muito bom porque nos fazem refletir, né? Por que ter guarda-roupa tão grande? Por que ter tanta roupa? Por que, né, ter tanto sapato? Porque, assim, você falou sobre a moda, né, e o perigo da moda com relação à própria natureza, mas é o único setor que tem 4 estações normais e mais 2 que são intermediárias, que é outono, inverno, primavera, verão. Ou seja, se você aderir à moda, você consome 12 meses, né? Um ano inteiro você está consumindo. É, exatamente. Então não dá para entrar nessa, não. Não dá. Aí você vê muito jovem monocromático, então todo de preto, ou então uma calça preta, uma calça cinza, e aí vai trocando as camisas. Bota um Ótimo! sapatênis. É. Eu substituí camisa de marca por camisa Hering. Com o preço de uma camisa de marca, de R$ 120, eu compro 3 camisas Hering. Ótimo, Bruno. Perfeito, é esse o caminho. Então, assim, eu gosto muito de preto, né? E hoje eu uso muito o quê? Uma calça simples, e aí vou trocando camisa. Uhum. Isso me fez eu diminuir bastante o consumo e também está pronto para ir para qualquer lugar. Com a calça de sarja e uma camisa Hering nova, eu vou para o Tá casamento, pronto. É, bota um blazer e já transformou.
Pronto. Tira o blazer, pode ir para qualquer lugar durante o dia. E isso é uma cultura nova, né? Exato, De você, então, camisa aérea, a calça bege lá, caqui, que dá pra, né? Eu até lembro quando eu preta. fiz um sanduíche há muito tempo atrás, durante o meu mestrado na França, numa escola muito cara, muito chique, eu fui com bolsa, naturalmente. E eu tinha colegas muito ricas, assim, morava em Castelo, o pai era dono da tipo L'Oréal, coisa e tal assim. E elas tinham um casaco, elas iam com um casaco todo dia, aquele mesmo casaco. Né? Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, olha só, né? Que interessante. Devia ser um casaco assim muito caro, mas de qualquer maneira era um casaco só. Então são mudanças culturais que eu também aderi a isso. Eu reduzi muito meu consumo, né? Eu consumia muito, né? Essa coisa de moda, disso, de aquilo, e isso facilita muito o controle, porque é um item que dá para controlar, né? O outro já É, não é tão possível, né? E aí você até acaba tendo um gosto por isso, assim, de nossa, como é que eu tô sendo consciente, usando coisas bacanas e baratas, né? é. Tira uma Ô, onda Cecília, também. e também tem a praticidade, você se veste muito rapidamente, não tem que ficar passando ferro, enfim, né? Sim, Recentemente eu vi assim, ó, os caras fotografaram os maiores milionários, os mais milionários do mundo, pegaram 3, 4 exemplos, e os caras estavam extremamente simples, com nenhuma roupa que chamasse atenção. olha E aí aí. eles contrapuseram com pessoas querendo super, vamos dizer, simples, mas com roupas carérrimas. E eles justamente fazendo um confronto de como a mentalidade, né, são totalmente diferentes. Diferente, O próprio Bill Gates, ele só usava roupa da Gap, que para os Estados Unidos é uma tipo uma Hering para gente, né? É, o Steve Então, Jobs, né? também tênis. Exato, essa galera que trabalha com os aplicativos, é a mesma calça saja, camisa simples, né? É, eu acho que é possível, sabe, a gente usar Sim, essa mudança de valores, porque em marketing a gente trabalha muito isso assim. Primeiro, eu vou, para mudar o valor, eu tenho que mudar a crença, trabalhar a crença. sim. Então, isso é positivo, ostentação é negativo. Olha lá o cara bem-sucedido, com roupa simples e prática, né? A gente está falando só de moda, mas isso tem É desdobramento um em exemplo bem várias prático, outras né? áreas, né? Ô, Cecília, eu vou pedir desculpa, mas a nossa Tempo carruagem, já, nossa, já mais do que passamos. que é uma conversa boa, né? Que flui como uma conversa, como se estivesse em algum lugar, né? Sentado Num e bar. conversando, uma conversa boa, né? Eu queria que você deixasse aí, eu acho que você já está convidada para uma próxima live mais na frente. Eu acho que é um tema riquíssimo e você deixou muito conteúdo aqui, muita Que reflexão bom. nos estudos, né? E é bom também que a academia, né? Quão importante é a academia socializar, né? Quantos produtos, né, de acadêmicos são feitos ao longo do tempo e fica na poeira e não se torna, né, conhecido da população. Né? É muito bom ter Uhum, essa aderência e poder trazer isso para o grande público. Né? é Eu quero verdade. agradecer a você por todo o conteúdo que você deixou aqui, pela leveza com que você traz a coisa. Né? Obrigada, Bruno. Então, fico aí. Deixa um recado aí para a galera. E muito obrigado a todos, né, que Eu queria ter. assistiram. Eu acho que o grande recado é começa amanhã a controlar e a sonhar, né? Então Sim, vai junto, assim. E aí, a partir daí, você vai ter um controle maior da sua vida e tem reflexo até em saúde. Então, eu acho que é amanhã. Coloca um exato. alarme no seu celular. Hoje é dia de controlar. Uma vez por semana, deixa eu olhar lá para ver onde eu posso fazer sobrar. Exato, boa dica, boa dica. Não precisar ficar neurótico, né? É,
Então, eu Muito queria bom. também agradecer ao nosso amigo Jorge por ter colocado a gente em contato e agradecer o seu convite, Bruno, tá? Muito Muito obrigada. obrigado, viu? Muito obrigado. Agradeço aí ao economista sambista, Ao meu né, filho Fernando, Fernando Matoso. Fernando, muito obrigado aí, você deu um pouco da Mames para poder estar aqui conosco, socializando esse grande saber, né? Grande saber, assim, Olha, ele está trabalhado trabalhando justamente. muito bom. Ah, obrigado, Nando. Parabéns aí, vou te mandar uma música aí do Samba do Recôncavo para você conhecer um pouco, né? Cecília, parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho e de muita reflexão, corajosa, porque o marketing, né, como muitos levantaram aí, né, fica muito preso, fica com muito estigma, né, de que é só para o consumo, mas sim essa É ideia de coisa do consumo demo, mas a gente diferente. faz coisa boa. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, viu? Boa noite a Obrigada, Bruno. todos. Boa noite, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Bom descanso. Siga o Obrigada. canal para a gente poder espalhar essa ideia e fazer mais live aí Já como estou essa, seguindo. riquíssima, né? Obrigado, boa noite a Boa todos. noite. Tchau. Ó, o Nando falou Tchau.